Muito bem. Olha, eu vou falar rapidamente para cada um poder se alongar um pouquinho mais, mas é uma cena lamentável, né? E eu assisti, eu percebi o quanto que a ministra foi provocativa. Ela provocou o tempo todo, ela interpelou, inclusive a fala de uma pessoa que é ligada ao Lula, foi grande defensor, que é o senador lá pelo Amazonas, Omar Aziz. Esse senador, e que ainda é senador. Ele é da base do exatamente, da base do governo, e ele chamando ela de mentirosa. Olha, a senhora está inventando esses dados. Ou seja, me parece que ela foi aí para tumultuar e estava interferindo na fala de todos. Ela não deixava ninguém falar. O Plínio Valério também até falou para ela que a discussão aqui não é nada com você ser mulher. Pois é isso que tem que ficar claro. O fato de você ter... não, eu sou mulher... Peraí. Não importa, ninguém está falando de sexo. Ela agrediu. Não importa se você é mulher, homem, homossexual. Não importa, a gente analisa as atitudes. É diferente. A gente analisa sempre as atitudes e os fatos. Josinélio. Interessante é que ela cita um versículo bíblico, o contraverso, né? E submissa eu não sou. E ela diz que ela é evangélica. E a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa e as mulheres entendem isso como uma humilhação. Falar que ela é submissa. Não. Ser submissa é ajudar na missão. Não está ligada a ser cavalo de ninguém. Não é isso, é ajudar na missão. Olha o favor que Marina está fazendo. Ela está debatendo, o Omar Aziz é da base do governo. Uma mulher que não respeita ninguém, não está ligado, gente, a ser mulher. Pode ser mulher, pode ser homem, respeito cabe em qualquer lugar. Tanto que o Marco Rogério diz, se põe no seu lugar, ministra, se põe no lugar de respeito, na qualidade que você é um ministro de Estado. Estava agindo ali com uma pessoa estúpida, ignorante, que não respeita ninguém. Foi lá para o debate não para atender a necessidade, ela foi para ofender, ela foi para se fazer de vítima, se rebentou, porque até a esquerda está contra ela agora. Eu acredito que meu amigo Samuel, claro, ele vai criticar a postura da Marina, porque é vergonhosa. Nós temos uma estrada que tem que sair daqui de Porto Velho até Manaus, gente. Quando que isso vai se resolver? A Marina deveria ser um orgulho para mim, que sou aqui de Porto Velho, que é a Marina do Acre. Meu Deus, é uma vergonha. A gente vê o comportamento dessa mulher. E detalhe, não está ligado a ser mulher. Está ligado a ser ministro de Estado, que tem que se colocar no lugar de ministro de Estado. Se comportar como uma ministra de Estado. Falar como uma ministra de Estado. Resolver questões técnicas. Ela foi chamada de mentirosa por alguém que é da base do governo, rapaz. Já pensou que absurdo? Por quê? Foi ali para mentir, foi ali para tumultuar, não foi para atender a necessidade do povo brasileiro. Eu espero muito que a gente consiga resolver essas questões. E outra, Marina, vou te mandar um recado. Quando você for falar sobre... Eu não sou submissa. Você é mais inteligente que a Bíblia. Quer dizer, então, que você que é evangélico, que vai na igreja, lê a Bíblia, e aí você não concorda com a Bíblia, então não diga que você é evangélica. Se coloca no seu lugar de não ser evangélica, de criticar textos bíblicos. Se você acredita na Bíblia, então obedeça à Bíblia Sagrada. Muito bem, Samuel Costa. A prova cristalina que o machismo ele é estrutural é que nesse programa, pouquíssimas ou quase nenhuma vez, nós tivemos mulheres participando dele. E nunca na história da Rema TV, em 5 anos, se teve ao menos metade da bancada feita por mulheres, composta por mulheres. Você pode ceder seu lugar, Samuel. Esse sexismo... Ninguém nunca impediu a mulher de vir no Rema TV. Isso aí não é verdade, Samuel, não. Se você é mulher, você que tiver condição de debater, querer vir, está convidada por nós aqui. Sempre abertas. Isso aí não é verdade o que o Samuel está falando. Dele. Ele faz parte da bancada, sabe que nem as mulheres querem debater. É a mesma coisa de forçar as mulheres para entrar na política. Porque é machismo. Conversa. As mulheres que não querem participar, rapaz. É que as mulheres são mais inteligentes, elas não querem passar vergonha, como o Samuel não. Exatamente. Você é de esquerda, de direita, é mulher, está em casa, quer participar do debate da Rema TV? Entre em contato. A gente quer você aqui. Josinélio, o que tu falou aí, uma das maiores dificuldades para quem está montando nominata é tentar convencer uma mulher a participar do processo eleitoral. Exatamente. Samuel Isso é sabe muito disso. difícil. Todo partido tem problema na hora de chamar mulheres, porque é a dificuldade que a gente tem. Elas não querem. Eles estão querendo forçar as mulheres a entrar num lugar que elas não querem entrar, gente. Aí quando elas não querem entrar, é machista. E aquelas que querem têm as portas abertas em todo partido. Exatamente. Nenhum partido fecha a porta para a mulher. Jamais. Porque precisa até. Exatamente. Continua, Samuel.
A Marina Silva foi vítima de violência política, misoginia pura. A gente observa quando a Fran Soares, que é a diretora de jornalismo aqui da TV, vem dar algumas ordens, o pessoal fica retrucando aqui, mas não tem coragem de enfrentar ela porque é uma mulher de coragem e de fibra. Agora, Inclusive você, Samuel. eu? Inclusive você. Eu? Me lembro muito bem de situações aqui que você também falou. Eu? Ah, não, mas como... Eu? Ah, tá bom. Ó, o Renan, ele... Bom, meu querido. Não, o Renan, Tá bom, meu olha, querido. O Renan é dissimulado. Vamos estabelecer uma coisa aqui, rapidamente, para você, telespectador que está em casa, eu vou estabelecer só a verdade aqui, em uma situação. Primeiro, nós participamos do programa de forma voluntariada. Nós participamos de forma voluntária. Falta de educação, quando acontecem algumas coisas que acontecem, é uma coisa. Você desrespeitar as pessoas e as pessoas pontuarem aqui. Isso aconteceu já aqui, tá? Para que você saiba. Isso aqui, não estou falando de A nem B, mas isso já aconteceu. Não estou me referindo ao caso. Não estou me referindo ao que você está falando. Eu estou falando, falta de respeito já aconteceu. E isso, falta de respeito, não tem nada a ver com ninguém desrespeitar e não querer cumprir ordem. Tudo bem? Nós estamos aqui sobre a égide da empresa. Nós estamos aqui para servir e, como voluntário, servir a empresa. Mas quando há falta de respeito aqui, realmente se pontua. Isso não tem nada a ver com misoginia, isso não tem nada a ver com misandria, isso não tem nada a ver com nada disso. Tá? E esse é um ponto que eu quero pontuar aqui, deixar muito claro. Quando se fala, é porque existem formas e formas de falar as coisas. Eu tenho forma de cobrar do Ricardo, eu tenho forma de cobrar a minha. Então, esse é o ponto que você está entrando e você está sendo leviano na sua fala. Olha, a verdade que está sendo leviano é o senhor, Renan. Mas assim, se tu quiser continuar nesse debate, a gente continua aqui o programa todo. O que eu quero dizer aqui para vocês é que o racismo, a misoginia, o sexismo, ele é estrutural. Né? Eu reitero mais uma vez, a maior prova é você ver essa fala com ódio. Vamos lá. A Marina é uma mulher que veio de baixo, seringueira, negra, 2 vezes senadora, ministra de Estado por 2 vezes, deputada federal pelo Estado de São Paulo, uma mulher que é referência, que é motivo de orgulho, e aí ela foi atacada veementemente durante toda a sessão por os mais variados senadores da República. E aí, quando nós temos uma pessoa despreparada, como o Marcos Rogério, presidindo uma sessão que não sabe presidir, né, quer impor a sua vontade, ao seu bel prazer, na condição da ministra, que está na condição de convidada, e vem o ministro e diz de alto e bom tom, e não respeita a ministra, ela se pede para se retirar da solenidade. Ora, se isso não é um ataque velado às mulheres, eu acho que isso deveria ser perguntado às mulheres do Brasil. Né? Aqui a gente vê aqui o depoimento de homens, né? E, diga-se de passagem, né? A única pessoa assim mais à esquerda sou eu. Todos vão passar pano no Marcos Rogério, aquele, né, locutor de carro de ovos de tapioca, que é muito macho com a Marina Silva. Mas quando o Jabá Moreira foi para cima dele na audiência pública no interior do estado, ele botou o rabinho entre as pernas. Quando o outro malucão lá de Ouro Preto bateu no peito dele, ele desconversou. Então é muito fácil ser macho, alfa, gritando com uma mulher indefesa, né? Mas parabéns a Marina Silva, que outras mulheres possam não aceitar ser submissa. Aí vem querer justificar com uma fala bíblica do Velho Testamento, dizendo que a mulher tem que ser submissa ao homem. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. É por isso que existem mulheres que são violentadas sexualmente, são agredidas, e hoje, lamentavelmente, a gente teve que presenciar uma situação de uma mulher que já não aguentava apanhar tanto do marido e ceifou a vida do mesmo. E aí teve uma pessoa aqui no intervalo e disse que era a armação da mesma, porque a posição que ele estava... Olha, o Sim nem conheceu o inquérito, e não foi concluído, já emitiu um juízo de valor e um laudo pericial FAMP, dizendo que o cara estava na escada e engoliu. Minha gente, eu acho que a gente tem que colocar um pouquinho a mão na consciência e respeitar minimamente as mulheres. Se o Marcos Rogério e os senadores trogloditas não respeitam a ministra de Estado, o que eles são capazes de fazer ao apagar das câmaras, no serviço velado? Eu sempre costumo dizer, sabe onde a gente já é conhecido? No nosso ambiente familiar, as pessoas sabem que no nosso ambiente de trabalho, a gente sabe quem é, e no momento de fraqueza. Eu acho que quem não se solidarizar com a ministra de Estado, Marina Silva,
nos ataques que ela sofreu. No dia de hoje, deve ter alguma disfunção em não ter que aceitar uma mulher periférica, pobre, preta, ocupando espaço de poder. Muito bem. Seria, antes de eu passar para o Chico, seria diferente, seria estranho se o Samuel estivesse falando o contrário, porque é do partido dele, a Marina Silva é da Rede, do partido do Samuel. Seria ilógico o Samuel não defender a Marina. Então, vocês têm que entender isso. Eu até proponho a fala do Samuel. Minha esposa está ali fora, se quiser ouvir uma mulher falando. Vamos chamar o Chico aí. Chico, como é que tu vê aí? Eu não sei se tu acompanhou, tu assistiu os vídeos. Lembrando, e isso tem que ficar claro para todo mundo, que quando a gente faz comentário aqui, a gente analisa o comportamento da pessoa, os fatos e o que ela está fazendo. Acabou. Ninguém está julgando aqui o sexo. Peraí, se é do homem, pode. Se é da mulher, não pode. A Dilma sofreu impeachment porque era mulher. E o Lula foi preso porque ele era mulher? Era homem. Então, não, é o comportamento. É isso que tem que ficar claro. O que é julgado é o comportamento. Não importa se quem matou foi homem, mulher, negro, branco, amarelo, não importa. O que importa é o fato, é o crime. A gente não olha para a pessoa, a gente olha para o que ela está fazendo. Chico Holanda. Olha, eu assisti a parte hoje na TV Senado. Eu sempre, ou estou no carro, eu ligo sempre na FM aqui, na 103.7, né? Passa toda a matéria do Senado, todas as sessões, como também a TV. E acompanhei um pouco. E é vergonhoso. Mas se nós formos analisar, Ricardo, veja só. Olha só a qualidade quando o parlamentar é da esquerda. Maria do Rosário, vocês sabem quem é Maria do Rosário, o papel que ela sempre fez na Câmara Federal, os escândalos que ela faz. A presidente do PT, até recentemente, a Gleice Hoffmann, via naquela CPI lá, aquela gritaria dela, sempre pegando grito, tá? E sempre desrespeitosa. Diferentemente do pessoal da direita. Veja só nossa senadora da direita, a Damares, tá? a ex-ministra da Agricultura, a Soraya Tronic, tá? A compostura, o jeito. Tá? Agora, a gente pega uma primeira-dama, uma Janja, que é uma vergonha. Tá? Isso aqui não é falar das mulheres, é de algumas mulheres que envergonham as mulheres. São mulheres que envergonham as próprias mulheres. Essa Marina Silva, ela não tem a menor vergonha na cara. Da Amazônia, do estado do Acre, que ajudou a quebrar centenas de pequenos agricultores. Aqueles agricultores que acreditaram lá atrás e plantaram muito cana, porque iria ter aqui na região, tá? Ia ter aqui na região aqui, o álcool, iriam montar. E ela simplesmente, assim que assumiu como ministro do primeiro mandato do Lula, a primeira coisa que ela trabalhou foi acabar com isso. Os coitados tiveram que queimar os canaviais. Essa é a criana e é a pessoa que saiu daqui. E pobre coisa nenhuma, essa mulher está mais rica. É ligada à ONG, o marido dela fatura milhões. Ela está ligada a essas grandes ONGs aí, que vendem as nossas riquezas. Essas ONGs que estão aí trabalhando contra o povo da Amazônia, contra a BR-319, contra aquelas pessoas que vivem lá nos locais mais longe, tá? Com dificuldade de locomoção, para ir no médico, mas ela está na Avenida Paulista. Tá? Ela anda hoje na Avenida Paulista. Tá? É uma vergonha, não merece o respeito. Tá? Essa ministra não merece o respeito, baixa, tá? Baixa, e que só traz para o nosso país, tá? Como toda a esquerda, vergonha. Graças a Deus, estamos chegando em 2026, vamos se livrar dessa raça, isso não pode nem chamar de ser humano. Muito bem. Um minuto aí para o Renan e depois um minuto para o
pro Josinelli. Mas eu ainda não fiz a minha fala ainda a respeito da Marina, mas tudo bem. Não falou não? De Não, ainda não. Eu só tinha comentado então aqui aquela hora, mas tudo bem. Então fala, vai lá. Em relação, né, ao fato da Marina Silva ter sido convidada ali pelo Senado, né, para fazer parte ali de uma reunião e discutir determinados assuntos, a gente verifica que desde o início da sessão o que aconteceu foi uma falta de respeito por parte dela com os partícipes ali da reunião. Infelizmente, colocar dedo em riste, apontar dedo para o senador, se exacerbar na fala, gritar, interromper, isso também é desrespeito. Para aquele que o Samuel não sabe, isso é desrespeito também. Isso é desrespeitar o Senado. Cada um ali teve o seu período de fala e ela, quem era para ser questionada, ela não era para questionar nada ali. Ela era para ser questionada, ela está nessa função. Ela foi participar na função de questionada e não questionadora. Ela deveria ter atendido às requisições, informado aquilo que ela tinha de dados, informações como no ano passado, que nós tivemos aumento de 70% das queimadas na Amazônia. Ela deveria ter esses dados, levar isso para os senadores, né? A incompetência, a inapetência dela frente ao Ministério. Então, ela deveria ter trazido isso para a sessão, né? Isso não sou eu que estou dizendo, é o MAP Biomas que diz que aumentou em 70%, mais de 70% a queimada na Amazônia no ano passado. Então, essas informações, essa inapetência de Marina Silva à frente do Ministério, né, que até avança o crescimento do país, que impede o nosso país de ter uma BR estruturada ali para o Amazonas, né, que coloca os amazonenses, né, nas condições de precisar dos barcos e precisar, né, das companhias aéreas exclusivamente para sair do seu estado. Essa explicação que ela deve ao povo de Rondônia e ao povo do Amazonas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E ela vai na condição de colocar dedo em riste, de tentar se impor através da gritaria. E aí, quando, né, evidentemente, eu não concordo muito com a fala do Marcos Rogério, mas quando ele responde ela, aí vira esse estardalhaço todo, diz que foi desrespeitada, né, que o próprio Plínio também falou que ele não respeitava ela como ministra, mas na condição de mulher a respeitava, ela quis sair da sessão. Então, essas coisas que não são admitidas, não deveriam ser admitidas em um país. Você chegar e escrachar o Senado, né, como ministro, que aí você tem uma posição de ministro, e quando Marcos Rogério fala que se coloque no seu lugar, é na condição de ministro, de ouvir primeiro, para depois se pronunciar, de respeitar os participantes, isso que ela não fez na sessão. É uma vergonha que o nosso país tenha que passar por essas situações, e isso está servindo de cortina de fumaça. A esquerda parece que já vinha orientada a ministra para atacar e para esperar um ataque para ela sair como vítima. Isso está na cara, porque as redes sociais, se você analisar, as redes sociais da esquerda, todos que são membros da esquerda saíram em manifestação. Não teve um sequer que não saiu em manifestação nas redes sociais, utilizando isso como pano de fundo para ocultar todos os malfeitos e todas as coisas que a esquerda vem fazendo no país. Enquanto a gente está discutindo isso, a gente tem o INSS, né, com um rombo bilionário e também com participação de sindicatos, que o TCU vai investigar também, sindicatos ligados, né, com o irmão do presidente da República. Então, são coisas assim absurdas que acontecem no nosso país, mas infelizmente, pela cortina de fumaça, como foi a Virgínia na CPI, né, lá das Bets, acontece agora outra cortina de fumaça e a direita cai nessa história. Isso que é incrível. A gente não deve cair nessas histórias, nesses contos de fadas que só a esquerda acredita. Muito bem, olha, antes de eu passar para ti, eu já estou no limite do horário, mas, Josinélio, me lembrei de um fato. Aquela deputada Carla Zambelli, eu não vi ninguém da esquerda chegar e olha, aquele cara que era homem, que estava ameaçando, intimidando ela. Exato. Ninguém julgou o cara, julgaram ela. Ninguém chegou aqui em defesa daquela coitada, ela tentou se defender. Exatamente. Eu não vi ninguém da esquerda chegar, olha, coitada da deputada, fragilizada por ser mulher, sentiu ameaçada por um homem. Perfeito. Ninguém chamaram ela, aqui nessa bancada, chamaram ela de bandida, de criminosa.
Exatamente. Cadê o respeito, já que é mulher? Aliás, mulher só é da esquerda? Não existe mulher da direita, é isso? Ricardo, José, Ô, Ricardo, rapidamente. eu quero só que você imagine se fosse o inverso ali. Se fosse o Marco Rogério que tivesse segurado no braço da Marina de maneira dedo em rixe violenta, se fosse o Marco Rogério apontando o dedo na cara da Marina, se fosse o Marco Rogério gritando com a Marina, aí você ia viver, meu irmão. O problema é que ela pode atacar, ela pode ofender, ela pode agredir, ela pode fazer tudo, ela é mulher. Se fizer o contrário, é misoginia, como disse Samuel. Não é só Gente, mulher, não, né? Ela vamos... é mulher da esquerda. É mulher da esquerda, que fique claro isso. Por causa que realmente, na época, a Carla Zambelli, olha, a Carla Zambelli vai ser caçada. A mulher tem porte de arma. Ela se defendeu. Literalmente tem um vídeo que mostra que ela só sacou a arma, que ela tem porte no momento que ela ouviu um tiro. E mesmo assim está sendo caçada e aplaudida pela esquerda, o que está fazendo. Então, põe a mão na consciência, rapaz. Josinelli, veja só. Sábado ainda, aquele deputado criminoso deve estar na cadeia, perdeu o mandato, que aqui o Samuel, o médico juiz, estava fazendo festa aqui em Porto Velho. Aquele sim. Aí você vê como é que a esquerda é. Aquele cabra que perdeu o mandato, ir para a cadeia, não vai. Já a Zambelli, aí sim, aí vai. Não, e o Glauber estava aqui em Porto Velho, Exato. esvaziado, cara. Tinha umas 25 pessoas na escada. Rapaz, eles Moisés... tentando defender. 18, eu vi, 18. tinha 18 pessoas, enchiam uma Kombi. Ela está confirmando aqui que foi Cara, 18. Tá ó, na aumentando. casa O do Glauber Moisés- viajando o Brasil para tudo quanto é lugar, dizendo que é vítima. Olha, eu preciso encerrar esse bloco. Ei, Ricardo, na casa do Moisés tinha mais 25. gente na casa do Moisés no aniversário de quê? Mas dando No comida, eu movimento. também coloco 100 pessoas, pô. Olha, Tu vamos levasse chamar- um pratão pra lá de sopa. Segura aí.